E já de volta ao vivo e em cores, Obrigado pelo carinho, pela sintonia, é bom demais estar com você. E seja muito, mas muito bem-vindo. Participe, o programa é seu, você sabe disso, né? Hoje estamos falando sobre dores na coluna, posturas, né? Tudo isso, obesidade, tabagismo, isso influencia? É o que nós vamos descobrir hoje com um dos maiores especialistas que este país tem, está aqui de volta. A gente sabe da agenda dele, é um homem que faz palestra para o mundo inteiro, encontrou um tempinho de novo para estar aqui com você, para responder tudo sobre dores na coluna. Dr. Fabrício Dias Assis, médico e intervencionista da dor, né? Então vai ligando o telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Quer também participar por e-mail? O computador está aqui do meu lado, viu? vidaesaude@rs21.com.br, vidaesaude@rs21.com.br. O doutor Fabrício, antes de começar a responder aí as perguntas que já estão chegando, e são bastantes, eu gostaria que o senhor, pedagogicamente, mais uma vez, mostrasse para a gente como é que é constituída uma coluna, o que a gente tem, né? Quais são as partes, quando a gente fala assim, L1, C2, T3, etc., o que é isso, né? E como é que é constituída a nossa coluna? Por favor, doutor. Tá, então a gente tem uma coluna aqui. Basicamente, a coluna ela tem 4 partes, né? Então essa é a região cervical aqui primeiro. São 7 vértebras cervicais. As 7 aqui seria a base do crânio, esse osso seria o occipito, né? Então, a contar do occipital para baixo, as primeiras 7 vértebras são as vértebras que nós chamamos de cervicais. C, então por isso começa com a letra C. C de cervical, okay. Exatamente. Logo abaixo das cervicais, então, nós temos a coluna dorsal ou coluna torácica, né? Que nós temos 12 vértebras. 12. E a coluna torácica é onde estão inseridas as costelas. Então, nós temos 12 costelas. As costelas estão de cada lado, presas na coluna torácica. Abaixo da 12ª costela e da 12ª vértebra torácica, então, inicia-se as vértebras lombares, né? Que são 5 vértebras lombares. E abaixo das vértebras lombares, então, a gente tem a coluna sacro-coxígena, né? Que é formada pelos ossos do sacro e do cóccix no finalzinho. Então, nós temos 33 vértebras, Frei, sendo, então, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígenas, tá? E a coluna, ela pode ser dividida também entre a sua parte que a gente chama de anterior, que certo. É onde estão os discos aqui, né? Na frente da coluna. Aqui, então, na região lombar, esses discos estão olhando para a barriga, essa parte aqui. Entendi. Tá? É a parte da frente da coluna. E a parte de trás, que esses ossinhos aqui, que a gente chama de processo espinhoso, é aquele ossinho, então... Quando a gente coloca a mão nas costas, doutor, e passa por cima, é esse ossinho aqui, exatamente, que é o processo espinhoso, né? E a gente tem do lado aqui um parzinho de articulação, que a gente vai chamar esse parzinho de articulação aqui, que a gente chama de facetas. Então, e essas facetas são muito importantes. A faceta é o nome, então, científico para aquela dorzinha da artrose, por exemplo. Então, é a inflamação dessas pequenas articulaçõezinhas que são as facetas. Entre como é que é chamado essas partezinhas, doutor, separadas aí, esses C, T e L, né? Como é que é chamado cada ossinho? Entre as vértebras. Vértebra. Entre a vértebra, Então, cada ossinho desse é vértebra. A vértebra é exatamente, é o osso inteiro. Tá. E no meio aí tem o quê? Essa é a cartilagem? No meio são os discos, né? Então, o disco, eu falo para os pacientes que o disco parece um chiclete bubalu. Ele tem uma capa e uma gelatinazinha por dentro, né? E ele é assim, uma estrutura importantíssima para desenvolver a função da movimentação da coluna. Quando a gente se mexe com isso, aquilo, faz aqueles movimentos, esse disco que vai... É o disco e o parzinho das facetas que estão atrás. Entendi. E que movimentam junto com o disco da frente, né? Agora, dentro dessa coluna, doutor, espinhal, né? A coluna espinhal. O que passa dentro, doutor? Isso, a coluna tem 2 funções principais. Primeiro é sustentar o corpo e segundo é exatamente proteger a medula espinhal, o sistema nervoso central que está dentro da coluna, dentro da estrutura óssea. Do cérebro até o dedão do pé passa por ali dentro, doutor. Então ela vai proteger, é isso? Aqui é o nível do occipito, né? Então aqui termina
o tronco cerebral, termina o cérebro e começa a medula espinhal. E a medula espinhal, então, ela vai descer e vem até a coluna sacral, que termina os fiozinhos, a cauda equina da medula espinhal. Doutor Fabrício, quando a gente fala assim, vamos fazer doação de medula, etc., não é tirar o que está dentro da medula espinhal, é outra coisa que estamos falando, doação de medula óssea. É a medula óssea, é o que fica dentro dos ossos. É a parte de dentro dos ossos. É um pouquinho de sangue, um pouquinho de que é, doutor? Ela é a medula óssea que produz o sangue que a gente tem, né? Então, é um dos maiores, junto com o baço, a medula óssea, ela produz o sangue. Então, quando a gente fala assim, doação de medula, não é que vai tirar tudo de dentro da medula da espinha aí, vai tirar... Medula espinhal não, é a medula óssea daí. Que medula daí óssea, o mais comum é fazer a punção aqui, nesse osso da bacia, que é o ilíaco, né? Esse osso aqui. É aí que faz a doação de medula óssea, produz o sangue. Normalmente aqui que se faz a punção e a biópsia de medula óssea e tudo mais. Quando a pessoa tem uma leucemia, etc. E se faz a biópsia aqui nessa região. Para fazer a doação de medula é daí, não é tirar aquela enervadura que tem todo por dentro da... Não. Então, só para a gente entender. É a medula espinhal e a medula óssea. Olha que interessante. Então, gente, esse é o quadro, né, geral. E quando acontece alguma, a gente vai falar sobre isso, quando acontece alguma avaria, algum trauma, por exemplo, um acidente, doutor, assim, um acidente que a gente ouve, a pessoa ficou paraplégica, a pessoa ficou tetraplégica. Tetra é 4, perdeu o movimento de 2 mãos e 2 pés, eu imagino, seja tetra, né? Exatamente. Doutor, quer dizer que afetou a medula espinhal, é isso? Afetou a medula espinhal. Então, todos os nervos que vêm para os braços, para o tórax, a barriga, para as pernas, todos os nervos saem da medula espinhal. Então, os nervos que vão para as pernas saem da parte lombar da medula espinhal. Os nervos que vão para os braços saem da parte cervical da medula espinhal. Então, se o paciente tiver um trauma raquimedular, ele houver uma lesão da medula ao nível torácico, por exemplo, ele vai ficar sem mexer as pernas, mas ele vai conseguir mexer os braços, os ombros. Entendi. Se por acaso esse trauma lesar a medula ao nível da medula espinhal, ao nível da coluna cervical, da medula na parte cervical, então esse paciente pode perder o movimento dos braços também. Aí é chamado tetraplégico. Tetraplégico. Dos 4 movimentos dos 2 braços e 2 pernas. Exatamente. Ou paraplégico é quando só não tem o movimento das pernas. Olha só, quando não tem das pernas é paraplégico. Paraplégico. E quando não tem só dos braços? Só dos braços não é possível, porque quando a gente corta a coluna cervical, vai tudo para baixo também, entendeu? Entendi, né? Então a gente corta toda a inervação daqui para baixo, então fica tanto os braços quanto as pernas também. Olha, gente, então aí nós tivemos aqui agora uma aula de como funciona, como é constituída a nossa coluna. Nós vamos voltar no assunto coluna, fica tranquilo, porque a gente vai falar sobre hérnia, onde é produzido, o que produz uma hérnia, mas assim, eu tenho as minhas perguntas, eu quero que você faça a sua pergunta, né? E doutor, né, quais são as possíveis, né, causas e dores? Nós vamos chamar um VTzinho de arte, doutor, eu gostaria que o senhor comentasse, então, essa matéria. Vamos à matéria. Dor nas costas. O que pode causar? Fatores genéticos, sedentarismo, má postura, excesso de peso, trabalhar com trepidação, por exemplo, motorista de ônibus, e problemas psicológicos, como estresse ou mau relacionamento interpessoal. Então, doutor, assim, a gente viu ali fator genético. Existe também um fator hereditário, doutor, em cima disso? É fundamental o fator genético para determinar quem vai envelhecer mais cedo ou mais tarde, né? Todos vão envelhecer, mas um grupo de pessoas envelhece mais cedo, outro envelhece mais tarde. E todo mundo, por exemplo, com 70 anos, se a gente fizer exames de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, todos vão ter alterações no exame. Ninguém tem um exame normal com 70 anos. Vai ter artrose, vai ter degeneração do disco. Isso é natural, é a idade... Isso é natural, é como olhar para a pele da pessoa e ver que aquela pessoa tem 70 anos. Mas nem todo mundo que tem artrose ou que tem a degeneração do disco vai ter dor. Então, também quem vai ter dor, a parte genética é importante também, para que a pessoa possa ter a dor ou não possa ter a dor, né? Agora, uma vez que se determine a parte genética, que se descobre no histórico familiar, ou seja, tem como desde pequeno, desde a adolescência e desde a juventude, se prevenir, doutor, para fortalecer
a musculatura da coluna, é isso? Absolutamente. Acho que cuidar da coluna é cuidar da saúde. É o que o vídeo mostrou muito bem, é que então é o sedentarismo, então a gente tem que se manter ativo. A atividade física é o principal fator que a gente pode interferir hoje para tratar a dor na coluna, porque a atividade física melhora também a ansiedade, melhora a depressão, ela melhora o condicionamento físico, ela libera endorfinas, relaxa a musculatura. Então ela tem assim, uma série de vantagens para quem tem dor na coluna. Então manter-se ativo é muito importante, cuidar do peso, então alimentar-se bem também é importante. O tabagismo, o alcoolismo, então o tabagismo ou o consumo exagerado de álcool também, ele é prejudicial aos discos. Quem tem esportes radicais, por exemplo, também pode ter uma possibilidade maior de lesão. Então, com certeza, a gente pode interferir na nossa dor na coluna no futuro. Ô, doutor Fabrício, por exemplo, a gente viu ali na primeira matéria do bloco passado, lá uma matéria muito bem produzida numa academia, né? A gente viu ali um instrutor, um profissional orientando, enfim. Mas muita gente vai em academia que não tem isso, ou de repente vai lá, pega um peso e começa a fazer do jeito que quer, para ganhar musculatura, para ganhar, enfim, né, um corpo mais sarado, como se diz, e faz o exercício aleatório e por conta própria. Pode amanhã depois ter grandes reflexos na coluna, doutor? Absolutamente, isso é um ponto muito importante, Frei, porque hoje a gente sabe que existe muita lesão em academia. Então as pessoas vão sem orientação, acham que são atletas, né, e vão muito além do limite e se machucam na academia. E a gente recebe muitos pacientes que pioraram a dor ou que até começaram com dor por exercícios errados feitos em academia sem orientação. Então tem que ter uma instrução, doutor. É importante uma avaliação, contar lá para o profissional se tem algum tipo de lesão, se sofreu algum tipo de lesão, para ter o exercício certo para corrigir, doutor, em lugar de prejudicar mais ainda. Quem já tem dor na coluna, o ideal é que isso seja orientado por um fisioterapeuta, né? Por um fisioterapeuta especialista, e esse fisioterapeuta vai fazer uma avaliação bastante detalhada desse paciente. E o que é muito importante hoje é que a fisioterapia moderna, ela alivia assim e resolve a grande maioria dos casos de dor na coluna. O problema é que a fisioterapia é muito pouco valorizada pelas pessoas em geral. Entendi. É porque realmente os profissionais são pouco valorizados, então é difícil você achar fisioterapia de qualidade às vezes realmente, né? Mas uma fisioterapia de qualidade, ela é fundamental e ela vai individualizar o tratamento para cada paciente, isso que é muito importante. Doutor, aqui algumas perguntas estão chegando. A Nacilde da Silva Oliveira, de São Miguel dos Campos, Alagoas, acompanhando o programa. Obrigado, Nacilde. Quem tem muita dor na coluna, é possível ter hérnia de disco, né? E até mesmo causar tontura? Pergunta aí a nossa amiga Nacilde, doutor. É possível sim, Nacilde. A gente pode, se a gente pegar a coluna aqui, o que a gente vai ver é que essa parte cervical da coluna, a gente tem esse vermelhinho aqui. Então, além dos nervos que estão saindo, esse amarelinho, esse vermelhinho é o que a gente chama de artéria vertebral, que vocês estão vendo aí na tela da televisão. E a artéria vertebral, ela passa dentro da coluna cervical. Então, quando a gente tem artrose, bico de papagaio, a gente pode comprimir essa artéria vertebral e a pessoa, então, ela pode ter tontura também. Pelo problema da cervical. O que é um bico de papagaio? O bico de papagaio, Frei, é, na verdade, um calo ósseo. Então, ele é uma reação que o organismo ele faz para tentar estabilizar aquela coluna que está um pouco instável e que está, por exemplo, uma parte da articulação está batendo na outra quando movimenta e aquilo forma um calo. E esse calo que é chamado bico de papagaio. Ou seja, é quando esses discos, doutor, assim, começam a ficar desgastados e começa um ossinho, bater no ossinho? O bico de papagaio, ele vai se dar nessa parte mais... lombar. De trás da coluna, na parte dessas articulaçõezinhas. Então, o bico de papagaio, ele é uma doença da artrose da coluna, nessas articulaçõezinhas que a gente vê. Entendi. Onde eu estou passando o dedo aqui, né? Tá certo? Entendi. Então, quando existe um atrito
aqui o osso começa a bater no osso e o paciente, então, quando isso acontece cronicamente, o osso começa a formar um calo e esse calo é que é chamado bico de papagaio. Doutor, aqui mais uma pergunta chegando, né? Vem de Caçapava, obrigado pela participação, é o Juarez Alves Farias, obrigado de Caçapava, acompanhando o programa, muito obrigado. Olá, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Gostaria de saber do doutor, um discreto abaulamento discal global, predomínio à esquerda ao nível de L4 e L5. L, então é lombar, lá embaixo, né? Alterações degenerativas em algumas articulações interapofisárias, é isso? Posteriores, constado numa tomografia. Hoje tenho muita dor lombar, não consigo ficar em pé mais de 15 minutos, diz ele. Tenho muita dor na panturrilha. O que posso fazer para melhorar essa situação? É o Juarez Alves Faria, de Caçapava, São Paulo, doutor. Olá, Juarez. Você precisa de procurar um médico especialista para que possa fazer um tratamento adequado. Não sei se você está fazendo algum outro tratamento, mas assim, a fisioterapia é fundamental. E tirando a fisioterapia, hoje há uma infinidade de procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, que são menos invasivos que as cirurgias, né, com cortes, e que às vezes podem ajudar também a que você possa ter uma recuperação mais rápida e aliviar melhor a dor. Gente, quantas perguntas estão chegando, quantos e-mails chegando, mas ainda dá tempo para fazer a sua, viu? Para você encaminhar a sua. Não deixa para o final vai ter um calhamaço de pergunta, de repente a sua pergunta é tão importante que você queria aquela resposta urgente, então a partir de agora eu vou chamar um intervalo para dar tempo de você interagir conosco. Esse é o Vídeo Saúde e por ser seu, é claro, só para você que ele volta.